nome de Jesus, agradecer aqui a minha oportunidade e passar o trabalho do nosso pastor presidente, pastor Marcelo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Todos podem dar glória a Deus. Digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Bem forte o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Sentai os irmãos no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 19. Hebreus 10, 19. Fala, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem vai achando vai dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo é o nome do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar sentadinho mesmo, viu, irmãos? Nós vamos estar lendo essa passagem. Quero pedir aos irmãos que acompanhem comigo o nome de Jesus. Hebreus, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e a boas obras, não deixando as nossas congregações como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais o quantas vezes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Em parte foste feito o espetáculo com vitúpero e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nós no céu, tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar em algo, não tem prazer nele.
Nós, porém, não somos como daqueles que se retiram para a perdição, mas aquele que crê para a conservação. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos ler os últimos dois versículos, irmão, que é o versículo de número 38 e 39. Toda igreja ajuda no 3, viu? 1, 2, 3. Mas o justo, e se ele, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a... Amém, queridos? Eu quero poder ministrar nesta noite sobre uma igreja comprometida com Deus. O tema igreja comprometida com Deus, até você que não é pregador, dá para abolir muito significado em cima do tema e uma igreja convertida com Deus. Talvez se eu perguntar para vocês o que é que significa uma igreja convertida com Deus, ou comprometida com Deus, melhor falando, eu creio que todos aqui terão uma resposta para dar. E é exatamente em cima dessa passagem bíblica que chama a atenção da igreja, que exorta a igreja a continuar firme, a continuar inabalável, a continuar firmado na rocha, mesmo enfrentando lutas, enfrentando obstáculos, não desistindo, continua-se avante a obra redentora. A Bíblia, ao qual nós acabamos de ler, fala daqueles que desistem, e a Bíblia explica algumas situações que acontecem com aqueles que desistem. Porém, nós temos que entender que essa passagem ela chama a atenção de cada um de nós. Mas será se ela está chamando a minha atenção? Será se ela está chamando a tua atenção? Na verdade, temos que pegar proveito da palavra e fazer dela base para nossas vidas. Se estamos firmes, continuaremos mais firmes. Se estamos alegres, continuaremos mais alegres. Se estamos conscientes da nossa vida no altar, continuaremos, Mateus, com a nossa vida consciente no altar. Se estamos servindo a Deus de coração e de amor e de bom grado, continuaremos servindo a Deus de amor, de coração e de bom grado. A tendência é que não venhamos recuar e sim crescer. É necessário que a igreja avance. É necessário que cada um de nós venha avançar. Porque recuar é uma atitude que não condiz com a igreja de Cristo. Recuar tem um significado: derrota, perdedor. Então, querido, essa situação não é para mim nem para você. A situação de Deus quer que cada um de nós venhamos viver exatamente a vida de um vencedor. Sermos um vencedor mediante todo e qualquer obstáculo da vida. Digam glória a Deus. Cabe a mim falar um pouco, querido, sobre a questão de compromisso com Deus, compromisso com a obra, compromisso com o líder, compromisso com o pastor, compromisso com a palavra. E a Bíblia, ela ensina cada um de nós sobre o compromisso. Queridos, quando nós falamos para ver a questão da fidelidade e compromisso na vida dos muçulmanos, nos espanta, porque lá eles aprenderam a ser comprometidos e a ser fiel, leal, tirando a sua própria vida. Também nos espanta a Yakuza, uma máfia japonesa. Lá é o seguinte: quem pertence a Yakuza, quando ele vê que ele vai ser morto por alguém, quando ele vê que a sua missão está sendo abordada, ele então se suicida. Porque ele aprendeu que aquilo para ele é questão de honra. É o que nos espanta. O que nos espanta é também a forma em que os budistas servem a Buda. Se fazem realmente uma entrega total ao budismo, ao Buda, ao ponto de se sacrificarem,
de passar dias sem comer, de raspar a cabeça, até mesmo de se afastar do meio dos amigos, das pessoas, também se ausentando da família, passam a viver uma vida de anonimato, tudo isso porque eles aprenderam que assim é o meio pelo qual eles estão obedientes, submissos, comprometidos com aquele movimento pelo qual eles estão pertencendo. Agora, uma pergunta eu faço para a igreja. Nós vemos mediante tudo isso, não que nós temos que imitar eles, mas mediante essas receitas e algumas mais, nós vemos que falta muito em nós, mediante a Deus, mediante a Cristo, mediante a palavra, falta muito ao que fazer em nossas vidas. Eu não falo você fazer na minha, nem tampouco eu fazer na sua, mas é cada um fazer por si. Quando eu falo de compromisso e eu falo que falta acontecer, está faltando muito, é porque você precisa entender que nós temos que abrir mão das coisas desta terra, nós temos que abrir mão de muitos conceitos, nós temos que realmente fazer uma volta e voltar-se e submeter-se ao senhorio de Deus, abandonando as amizades, abandonando tudo aquilo que nos separa e nos afasta de Deus. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Máscara só se usa quem gosta de ter dupla personalidade e quem gosta de brincar o carnaval. Mas para quem gosta de servir a Deus, não tem máscara. Tem que ter sinceridade, tem que ter amor, tem que ter compromisso, aleluia. E ainda mais, tem que ter aliança. Tem que ter aliança, diga glória a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 17, 8. Êxodo 17, 8. E vai achando aí, vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo 17, 8. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler, irmãos? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Aonde, irmãos? Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do alteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do alteiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos um de um lado e do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs, e assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Diga glória a Deus. Queridos, nós vemos nesse texto aqui a vitória de Moisés sobre Amaleque. Mas só que eu vou falar para você o seguinte, eu vou traduzir essa passagem bíblica ao teu entendimento. Eu vou usar algumas técnicas aqui de mestre, de professor, que eu vou tentar da melhor forma possível penetrar na tua mente, no teu coração, através da explicação. É lógico que o Espírito Santo ele está na direção de tudo, porque sem ele eu não poderia fazer nada. Mas para isso eu quero pedir a tua atenção, irmãos. Para isso eu quero pedir a tua atenção. Diga glória a Deus. Nós vemos aí a passagem falar de Amaleque. Para quem não sabe, Amaleque ele era neto de Esaú e também era filho de um homem chamado Elifaz. Quando Deus, certo dia, chamou Moisés à parte para instituir as leis judiciais, Deus chamou Moisés à parte
E antes que me entregasse as leis judiciais, se você estudar o livro de Êxodo, você vai ver as instituições de Deus a Moisés. Mas antes disso, Deus toca em lembrando-se a Moisés, toca no assunto do ataque de Amaleque ao próprio Moisés. Eu acredito que Deus estava querendo ensinar alguma coisa a Moisés. Se você ler comigo Deuteronômio 25, 17, se você ler comigo Deuteronômio 25, 17, lá está narrando a lembrança que Deus faz a Moisés. Olha como é que Deus fala com Moisés. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíeis do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado, afadigado, e não temeu a Deus. Ou seja, o próprio Deus está lembrando Moisés de que Amaleque tinha feito um ataque contra Moisés e conseguiu atingir, ferir, matar e derrubar alguns fracos que faziam parte do povo de Israel. Fracos simplesmente representam aquelas pessoas que não obedecem, representa aquelas pessoas que querem fazer da vida o que ele quer, que não aceita ser chamado a atenção, orientado, nem ensinado por ninguém, nem tampouco pelo seu pastor. Porque se ele não aceita ser orientado pelo seu líder, nem tampouco vai querer ser orientado por Deus. Eu creio que Deus aqui está preparando mais ainda Moisés, para que Moisés colocasse em prática as suas experiências amargas, para que ele viesse errar menos. E Deus faz questão de falar dos fracos que foram atingidos na época. É lógico que existe em um número de pessoas, tais como nós, o nosso, existem os que são mais fortes e outros que são menos fortes, ou seja, uns que são mais decididos e outros que pensam 3, 4 vezes mais para decidir. Na verdade, nós temos que procurar acoplar-se a um só propósito, porque a Bíblia manda que sejamos prudentes igual a serpente. E no nosso meio, querido, espiritualmente falando, não pode de maneira nenhuma predominar a fraqueza. Fraqueza é um ato abolido por muitos meios, até mesmo por Deus. Fraqueza na condição em que o ser humano ele se enfraquece. Ele é a pessoa que ele não reage, ele é a pessoa que ele é murmurador, ele é a pessoa que ele já está fora dos projetos antes que ele seja convidado. Ele é a pessoa que ele não está, ele não tem participação porque ele não quer, ele não se envolve. Quando Amaleque fez o ataque a Moisés, foi uma moleza grande os primeiros mártires, porque Amaleque pegou só os fraquinhos. Mas a Bíblia destaca com Moisés o quanto nós, ou como nós temos que ser, ou como os fracos que morreram deveriam ter sido. Voltando lá para Êxodo ainda, capítulo 17, voltando para Êxodo, nós vemos e aprendemos que o lugar da batalha entre Amaleque e Moisés chamava-se Refidim. O que significa Refidim? Sustentado. Mas, pastor, me abre a memória mais ainda. Refidim
Foi o primeiro lugar que após o povo de Israel ter saído do Egito, fizeram e armaram os seus acampamentos. Segundo a história de Israel, foi um dos lugares que mais eles demoraram acampados. Porque Moisés achou por bem então ficar acampado em Refidim. É por isso que Refidim tem um significado sustentáculo. Também Refidim foi um lugar aonde Deus falou para Moisés ordenar sair água da rocha, e ele bateu com o cajado e saiu água da rocha. Foi exatamente também em Refidim. E em Refidim foi aonde se teve a batalha entre Amaleque e Moisés. Quer dizer, para nós não existe complicação de entendimento com relação ao agir de Deus. Mas Moisés, ele monta uma estratégia como líder. Diz a Bíblia que Moisés escolhe ficar bem no cimo do monte. Moisés escolhe ficar bem no cume do monte. Ele diz: eu vou subir para o cume do monte, porque Moisés já estava sabendo que Amaleque ia atacar o povo de Israel, ia também atacar porque ele era o líder. Moisés, dentro da sua estratégia, ele diz: pegarei o bordão e também subirei com o bordão do meu ombro. Escolhe primeiro o cume do monte, depois escolhe o bordão. Aí agora Moisés, ele separa Arão e Hur. Arão, irmão de Moisés, e Hur, cunhado de Moisés, casaram com Miriam. Por que Moisés escolheu Arão e Hur? Na verdade, igreja, o que a igreja precisa entender é que Arão e Hur significavam pessoas de confiança, mediante a atitude que Moisés teria de tomar como líder. Porém, nós não vemos aqui, nem tampouco Josué, que também fazia parte da liderança, questionar Moisés. Porque o deles poderia ter dito: Moisés, espera aí, escuta aí, você quer assumir lá para o monte, quer procurar moleza, você está querendo procurar ou tomar decisão, e a gente como é que fica? Simplesmente Moisés, como líder, passou a ordem aos liderados, porque o projeto de Deus estava no coração dele, e assim todos aceitaram. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos aqui união, submissão. Nós aprendemos aqui, entendemos, irmãos, que Deus, ele não opera aonde tem confusão. Deus, ele não opera aonde tem divisão. É por isso que na tua casa tem que ter um representante de Deus. E esse representante tem que bater forte contra desunião. Esse representante de Deus tem que bater forte contra contendas, contra mentiras. Porque a bandeira de Jeová Nissi tem que ser erguida por esse representante. E ser representante de Deus, querido, é para quem tem coragem. Porque um representante de Deus não pode ser uma mulher medrosa, nem tampouco um homem medroso. Não pode ser uma mulher que tenha medo de magoar, porque tem que falar a verdade, nem tampouco um homem que tenha medo de magoar, porque tem que falar a verdade. Um representante de Deus, ele vai passar a fazer coisas que ele não gostaria de fazer. É o contrário de quem não é representante de Deus, só quer fazer o que quer. Ele só quer estar onde ele vê que ele quer. Ele não quer se submeter, ele não quer se colocar à disposição, ele não quer se jogar nas mãos de Deus, para que Deus seja o seu Deus, Deus seja o seu governador, para que Deus seja o seu Senhor. Ele quer servir a Deus, ele quer ter uma vida de meio termo. Ora serve a Deus e ora não serve. E uma igreja comprometida com Deus,
ela também tem que aprender a fazer coisas que ele não gosta de fazer. É bom sair evangelizando, carnalmente falando não é bom, mas espiritualmente falando traz resultados, porque a obra cresce. Então isso é fazer coisas que você não gostaria de fazer. Vir para a igreja e sair lá da tua casa, deixar a tua televisão, o teu conforto e tudo é bom, carnalmente falando não é bom, mas os resultados positivos por espirituais são grandes. Glória a Deus. Porque a tua família passa a ser abençoada por causa da tua vida na presença de Deus. Uma igreja comprometida com Deus tem que abrir mão dos conselhos, igreja. É, meu Deus. Crente não pode servir a Deus com a vida em cima do muro, irmão. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que servir a Deus com o coração voltado à obra, à palavra, ao Senhor, igreja. Querido, não aceite máscara na tua cara, irmão. Máscara é para quem gosta de ter dupla personalidade e quem gosta de carnaval. Eu acredito que aqui não tem ninguém que gosta de carnaval nem tenha dupla personalidade. Porque você já aprendeu com a palavra de Deus que o cristão, ele tem que ser uma nova criatura. O cristão, ele tem que ser uma nova criatura. Amém, igreja? Amém. Você sabe o que significa o cume do monte? Em cima do monte. Oração, consagração, curvado diante de Deus, buscando a face de Deus. Isso aqui é um exemplo não só para mim que sou presidente ou pastor do ministério, mas é para vocês também que são membros da igreja. Você sabe o que significa a palavra bordão? Quando Moisés diz, pegarei o bordão, colocarei meu ombro e subirei ao cume do monte. Bordão é o cajado, irmãos. Sinal de obediência a Deus. Sinal de liderança. Diga glória a Deus. Deus nessa noite ele quer falar contigo de forma especial. E ele está falando, irmãos. Ele está falando. Quando nós acabamos de ler Josué 17, versículo que nós citamos, lá diz que Moisés, quando disse, vou para o cume, vou levar o bordão, Arão e Hu vai comigo. Ele disse a Josué o quê? Josué, eu estou te enviando para que você escolha homens para descer, para ir para a guerra. Se Josué fosse desobediente, insubmisso, irmão, ao seu líder e a Deus, porque o primeiro sinal da mulher e do homem insubmisso a Deus é não obedecer ao pastor. Porque se ele não obedece ao pastor, nem tampouco para obedecer a Deus. Josué é convocado para descer, juntar homens de guerra e levar os homens para a guerra. Josué poderia ter dito, Eduardo, Senhor, não, é moleza demais, o senhor vai lá para o cume, leva Arão e Hu, vai ficar lá moleza, eu vou lá para o meio. Você acredita em gente descido? Você acredita em descido? Irmãos, vigília, eu quero os irmãos na vigília tal dia. O pastor, rapaz, mas é muito engraçado. O pastor sabe que eu trabalho, sabe que eu luto, sabe que eu tenho família, me chamando para a vigília, não vou nunca. E ele fica na moleza. Josué ouviu o recado. Josué ouviu a ordem. Sabe por quê? Porque em Josué prevalecia o futuro líder. Em Josué brilhava o futuro líder, ou até mesmo um componente nato no meio da multidão. Se você recebe ordens espirituais para representar Deus, para representar a palavra, para representar Jesus, é porque você, querido, é um membro nato da igreja. É porque Deus está manifestando em você um ministério. É porque Deus, ele não quer você de qualquer jeito, ele quer você na linha de frente, para representá-lo, para fazer a obra. Eu quero dar um recado para a igreja. Toda vida quando um homem ou uma mulher diz não para o pastor com relação ao compromisso com a obra, o Espírito Santo está ouvindo. O Espírito Santo está ouvindo. Isso que entenda, Deus nunca vai esquecer. Deus, ele nunca vai esquecer.
Já no versículo 10, lá de Êxodo, diz que Josué fez como Moisés lhe disse. E diz que ele pelejou contra os amalequitas. Ou seja, ele recebeu a ordem, ele obedeceu a ordem, foi obedecendo a ordem e exerceu o seu papel. Ele foi fundamental. Por quê? Porque enquanto Moisés estava lá no monte intercedendo, Josué estava lá embaixo liderando o exército de Deus e vencendo. E Deus permitiu ao general Josué a vencer os inimigos que estavam lá embaixo para tentar tirar a vida de Moisés ou para destruir o povo de Israel. Deus nessa noite está dizendo para você, irmão, bata a poeira dos teus sapatos, arregaça as cabangas das suas camisas e prossiga avante, porque o Senhor Ele quer te usar. Prega o evangelho aqui por fora de tudo. Prostíbulo, prega o evangelho nas ruas, nos cabarés, prega o evangelho nas portas dos motéis, prega o evangelho, irmão, nas bocadas de fogo, prega o evangelho nas favelas, prega o evangelho aos ricos e aos poderosos, prega o evangelho a todo aquele que estão lá fora, para que eles possam ser transformados, porque a promessa de Deus já foi instituída. Todo aquele que crê em mim, por amor somos demônios e eles serão expulsos, por amor somos enfermos e eles serão curados. Igreja, Deus conta com cada um de nós para que a sua obra vá avante, irmãos. O que é que você acha Deus esperar de um crente preguiçoso? O que é que Deus espera de um crente preguiçoso? Deus não espera nada. Quando Ele não diz no canto da boca, Ele fala no coração. Eu estou fora. Eu estou fora. Quando Ele não diz no canto da boca, Ele diz no coração. Eu estou fora. Só porque Deus sabe. O único que não sabe os teus pensamentos é Satanás. Mas Deus sabe os teus pensamentos. Em vez de você se submeter ao teu desejo, ao teu gênio de querer ser o que você quer, que tal se submeter ao desejo de Deus, irmão? Que tal chegar ao ponto de dizer: Senhor, chegou a hora de eu mudar. Eu procurando governar o meu jeito, se eu não vou chegar em canto nenhum. Eu procurando liderar a mim mesmo, não vou chegar em canto nenhum. O versículo 11 diz que quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia. Quando Moisés baixou as mãos, o povo dos amalequitas prevalecia. Quando Moisés estava de mão erguida, Israel ganhava a guerra. Quando Moisés baixava a mão porque cansava, pesava, o povo de Israel perdia a guerra. Queridos, levantar a mão, conforme você está vendo aí a Bíblia dizendo, não diz aí que está dizendo aí, isso aí? Como é que está dizendo aí? Como é que está dizendo aí? No versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Mãos levantadas tinha duas simbologias para Moisés e o povo de Israel. Mãos levantadas era um sinal militar para que o povo fosse avante. Moisés levantava a mão, quando o exército lá embaixo olhava para as mãos de Moisés, era um sinal para que eles não tinham que parar, eles tinham que ir à frente. Eles não poderiam retroceder, eles não poderiam ficar com medo, eles tinham que ir para cima. Quando Moisés baixava a mão, Moisés não estava dando sinal nenhum, aí eles pensavam que tinham que recuar, aonde o povo de Israel, muitos foram mortos. Mas eles não entendiam que os braços de Moisés estavam cansados, irmão. Eles não entendiam que o braço de Moisés pesava. Foi essa a importante participação de Arão e Hur. Foi esse o porquê que Moisés levou Arão e Hur. Diz a Bíblia aí, irmãos, que Arão e Hur, entendendo o ministério de Deus, ou o ministério de Deus na vida de Moisés, fizeram o quê?
O que foi que eles fizeram? Diz a Bíblia que eles pegaram uma pedra grande, primeiro sentaram Moisés em cima daquela grande pedra. Diz a Bíblia que Arão segurou de um lado na mão e Moisés segurou do outro lado na mão. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que era aproximadamente o meio-dia. Arão de um lado, Hur do outro lado, seguraram as mãos de Moisés. As mãos de Moisés não baixou mais, porque elas estavam sendo sustentadas. O povo de Israel estava em guerra. A partir de então, não viram mais as mãos de Moisés se abaixassem. E eles entenderam como um sinal de avante, como um sinal de que Deus estava na direção, e foram para cima. As mãos de Moisés era o sinal da liderança sobre o povo, que ele estava em cobertura, que ele estava orientando. E Deus foi com Moisés, assim como foi com o povo de Israel. E diz a Bíblia que naquele dia Josué e o exército de Deus venceram a batalha contra os amalequitas. Venceram a batalha contra os amalequitas. Será se você, irmão, está disposto a segurar a minha mão? Glória a Deus. Será se você está disposto a segurar os meus braços? Ou você quer segurar os meus braços de qualquer jeito? Glória a Deus. Porque tanto Moisés estava decidido a estar de mãos erguidas, como Arão e Hur estavam decididos a ter o mesmo peso de cansaço a manter as mãos de Moisés erguidas. Será se você está disposta, irmã, a manter as mãos erguidas? Será se você, irmão, está disposto a manter as mãos erguidas? Entenda que não pode ser de qualquer jeito. Entenda que não pode ser de qualquer maneira. Você sabe o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos aqui transparência e fidelidade. Tem que haver, irmão, transparência e fidelidade. Querido, enquanto você não colocar o teu coração nessa igreja, enquanto você não vestir essa blusa, enquanto você não se submeter a esse pastor, irmãos, a tua vida está fora do centro da vontade de Deus. A tua vida está fora do centro da vontade de Deus. Porque Deus não vai compactuar com quem está errado. Deus não vai dividir sua bênção com quem está andando errado. Deus, ele só dá honra a quem merece honra. Deus, ele só está voltado àqueles que são realmente corações quebrantados e verdadeiros. É isso que Deus quer. Quando ele diz que na terra procura os verdadeiros adoradores, não é aquele que canta o hino uma vez por semana, não é aquele que toca um violão, não é aquele que bate um tambor, não é aquele que bate palma, não. O adorador é aquele que não passa sem estar adorando a Deus. Ele tem lembrança de Deus a todo instante, ele tem que ser de Deus a todo momento, ele precisa estar aos pés de Deus toda a sua vida. Ele sente vontade de adorar, olha, ele sente vontade de louvar, olha, ele sente vontade de orar, olha, ele sente vontade de cantar, olha, ele sente vontade de falar em língua. Esse é o verdadeiro adorador, igreja. Esse é o verdadeiro adorador. Tem adorador aqui, irmãos? Tem adorador aqui, querido? Onde é que estão os adoradores aqui dessa igreja? Onde é que estão os adoradores aqui dessa igreja? Levanta a tua mão e começa a glorificar o Senhor. Começa a adorar a Deus. Irmãos, em 2 Samuel 23:15, narram das mais lindas histórias bíblicas real. 2 Samuel. Quem que pode ler para mim, por favor? 23:15. A
Meus irmãos que vão ler para mim, por E favor. teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Davi está reunido com seus 3 valentes, os 3 melhores soldados. E ele fala assim, olha para mim, ele fala assim, com certeza estava quente. E ele disse: quem me dera beber da água da fonte que está, ou do poço que está à porta de Belém. Querido, quando ele fechou a boca, o que é que diz no versículo seguinte, pastor? Bem alto. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. Os 3 valentes foram lá e pegaram água e trouxeram. Vocês não deram glória a Deus porque vocês não entenderam a distância de onde Davi estava. Era uma distância de mais de 2 quilômetros. Refidim significa, irmãos, raça de gigantes. Nesse momento aí, Davi está dentro de um forte, está dentro de um local que eles fizeram como forte, para poder estar protegidos do ataque do inimigo. Será que não existia gigantes vivos naquela redondeza? Sim. Porque se você estudar sobre os conflitos, os ataques de Davi, as guerras de Davi, a maioria delas foram com gigantes. E como ali era território de gigantes, estava assim de gigantes. Você sabe onde era que estavam os filisteus? Lá na ponta de Belém, protegendo a cidade, para que o povo de Israel não entrasse nela. Aí nós vemos Davi dizendo: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Querido, no seu imaginário popular, onde é que se encontrava o gigante nessa hora, hein? Onde é que se encontravam os filisteus nessa hora, irmãos? Mas a Bíblia diz, no versículo 16, que os 3 valentes romperam. Eles romperam. Romper é passar por cima de tudo, irmãos. Aleluia! Romper é enfrentar tudo, irmãos. Glória a Deus! Uma simples dor na unha faz você ficar em casa, crente. Um simples problema financeiro faz você murmurar, irmãos. Um simples problema conjugal faz você abandonar os teus dons e os teus talentos. Um simples espírito faz você desistir de uma subineia de Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Um simples vento frio, arder os olhos, já é um motivo para não ter mais distanciar-se, não manter mais o compromisso com Deus, irmãos. É desse tipo de valente, irmão Carlos 2, que Deus precisa na sua obra. Glória a Deus. E se você assimilar bem, começando o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, o que Ele passou por você na cruz do Calvário, e leu o Apocalipse aprendendo o que Ele preparou lá no céu, o que está preparado lá no céu, para receber os crentes verdadeiros, você estava servindo a Deus, você estava fazendo tudo para agradar a Deus. Você não está adorando um Deus morto não, irmão. Você não está servindo um Deus morto não, irmão. Aleluia. Você está servindo a um Deus verdadeiro, querido. Querido, eles transpassaram, tiraram água do poço. Irmãos, você pergunta os filisteus, pastores. Diz a Bíblia que eles trouxeram água, irmãos. Os filisteus foi brincadeira para eles. Querido, eu tenho um adágio popular comigo. Quando o homem quer servir a Deus, ele serve. Quando a mulher quer servir a Deus, ela serve. Irmão, eu entristeço com o crente que eu coloco a desculpa para não servir a Deus, irmão.
Eu perder minha vontade de comer, de jantar, de dormir. É o centro rebeldice de crentes, irmãos, que facilmente abandona Jesus por tudo, irmãos. Querido, eu estou fazendo você se adiantar a aproximadamente 25 ou 30 anos diante de você a partir de hoje. A experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse da sua idade, jovem, eu procurava viver os pés do Senhor dia e noite, chorando, clamando. Os meus projetos e propósitos deveriam ser mudados urgente. Mas conselho, se fosse bom, não dava, se vendia. Querido, Deus está falando contigo, irmãos. Se transporta daqui a 30 anos. Você está esperando o que, irmão? Como os católicos mundanos dizem: eu vou gozar a vida, eu vou farregar, vou gozar, eu vou aproveitar, vou fazer tudo que eu tenho direito. Mas eu vou mesmo. Quando eu tiver só o bagaço, quando eu tiver só a porcaria, quando eu tiver mais prestando para nada, aí eu volto, banquete, indentado, fedorento, sujo, velho. Aí eu vou procurar Jesus. Você está pensando que Jesus quer porcaria, irmão? No sentido de que Deus ele pega qualquer criatura e transforma, ele faz. Mas quando o ser humano quer, ele quer negociar com Deus assim, dessa maneira, não existe, irmãos. O Senhor te criou para que houvesse uma comunhão entre você e Ele. Mas uma comunhão verdadeira, igreja. Não uma comunhão fingida, igreja. Não uma comunhão de qualquer jeito. Mas uma comunhão verdadeira, de fato, de verdade, irmãos. Digam glória a Deus. Trouxeram a água, ele não bebeu, irmãos. Sabe por que ele não bebeu? Porque ele achou melhor honrar a Deus com o suor e a atitude genial dos seus obreiros, líderes. Porque ele não se achou merecedor de beber aquela água, porque aquela água tinha questão de honra. Aquela água tinha um preço altivo. Ele viu a obediência dos seus liderados, dos seus líderes, dos seus liderados. Ele viu amor, ele viu submissão, obediência. E ele valorizou tanto que ele disse: eu não sou digno de beber essa água. Aí ele sacrificou a Deus, ofereceu para Deus a água. É o que nós temos procurado fazer aqui, irmãos. Nós temos procurado sacrificar para Deus as suas lutas pela obra, o dízimo que você traz pela igreja, as ofertas que você coloca, a ajuda que você dá, o que você pode fazer, o que você faz, o que você vai fazer. Nós procuramos dizer: Senhor, abençoa fulano e Beltrano. Como tu estás, amiga, aqui, Senhor, abençoa os dizimistas da tua casa, abençoa os músicos, abençoa os obreiros, abençoa, Senhor, os ofertantes, abençoa aqueles que vêm para a oração, abençoa aqueles que não vêm. Meu Deus, a tua igreja está em tuas mãos. Glória a Deus, aleluia, Deus. O primeiro valente chamava-se José de Barsebe, filho de Itaquemor, feriu 800 homens e matou de uma vez, irmão. Esse era o primeiro valente que estava do lado de Davi. O segundo chamava-se Eleazar, filho de Dodó. Esse feriu alguns filisteus até cansar a mão, sem soltar a espada, irmãos. Sem soltar a espada. O terceiro valente chamava-se Samar, filho de Argé, o Ararita. Esse aqui, quando viu que as terras de Israel cheias de sementes, cheias de sementes de lentilha, percebeu que os inimigos os filisteus estavam para entrar e saquear. Ele sozinho pegou uma espada e brigou por todos, protegendo a terra dos seus irmãos, e feriu a todos. É por isso que esses três homens aqui são intitulados na Bíblia como os três valentes de Davi. Os três valentes de Davi. Valente para o nosso dia de hoje não é derramar sangue das pessoas, não é para mostrar para os outros rapazes que eu sou mais homem do que ele, nem mostrar para as mulheres que eu sou mais mulher do que ela. Querido, esse negócio de mostrar que eu sou mais homem do que ele, eu sou mais homem, isso é coisa do mundo. E hoje o negócio é sério, porque antigamente era briga na tapa, na hoje é bala. Se você for dar uma de bichão, bora, karatê e tal, vamos lá, taca a mão na cara de alguém, você esconde já aqui na última da tua cabeça.
Se você não sabe lutar nem luta nenhuma, mas você afronta, bate no peito, ou tá com empurrão, espere no outro dia que vem alguém com um revólver enchendo tua cara de bala. Antigamente saíram dois das papas no meio da rua. Eu fui o menino que mais briguei aqui no Pirambu no meio da rua e gostava. Quanto mais sola olhava o pé do ouvido, quanto mais cedo olhava, mais eu ia pra cima. Agora, hoje eu ia brigar com ninguém, hoje eu ia afrontar ninguém. Além disso, nós somos mulheres e homens de Deus. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta é contra o inferno, querido. A nossa luta é contra o inferno. E é nessa colocação que Deus conta com os seus valentes, irmãos. Valentes que estejam dispostos a satisfazer a ordem de Deus. Valentes que estejam prontos a atender o mandato de Deus. Querido, é por isso que tem lá fora que dizem que ser crente é espinhoso. Um certo dia Jesus estava dando uma doutrina pesada e foram a multidão embora, ficou só os discípulos. Pedro disse: Senhor, foi embora todo mundo. Jesus disse assim: e aí? O que tem a ver com isso? Vocês não querem ir embora acompanhados? Cadê? Foram embora mesmo? Foram. Então vocês não querem segui-los? Pedro disse: Senhor, a quem nós seguiremos se só tu tem a palavra de vida eterna? A quem nós temos que ir se só tu és o Filho de Deus, o Altíssimo? Pedro e os demais apóstolos ficaram porque eram valentes de Deus, irmão. E você é valente de Deus, querido? Você é valente de Deus, irmãos? Eu quero perguntar uma coisa: quais as suas características? Qual é a tua característica diante de Deus como valente de Deus? Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus, Ele tem muito projeto para a sua igreja, irmãos. Deus, Ele tem muita bênção para derramar na sua igreja. Deus, Ele tem compromisso com a sua obra. Deus, Ele tem prazer em usar, irmãos, vidas, pessoas na terra. Como também Deus tem prazer em ver pessoas sendo usadas por Ele, ou até se submetendo a Ele para ser usada por Ele. Deus, Ele ama isso, irmão. Porque Deus não quer que a sua igreja pare, irmãos. Porque Deus não quer que o seu povo volte atrás. E a palavra de Deus, ela diz que aquele que pega no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus, irmãos. Arado é um instrumento que faz um buraco no chão para que, após colocar em semente, os frutos nasçam bonitos, em fileiras. Mas o arador, se você olhar para trás, a ferramenta, o arado, sai rasgando o chão todo. E aí as sementes vai brotar frutos tortos, mal feitos, feios. É o que você faz, irmão. Se você pega no arado, você está fixado no arado, o arado é Jesus. Mas você olha para trás, irmãos, você não tem condição de dar frutos. Você não tem condição de produzir. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua, mas ela foi avisada. O anjo disse: não olheis para trás, deixa tudo que está aí. Mas ela teimosa olhou, irmãos. Quantas pessoas estão recebendo ensinamentos da palavra de Deus, mas não permitem que a pregação, o ensinamento entre no coração e faça realmente uma obra completa, e se comporta, irmão, ainda de qualquer jeito. Querido, Deus tem compromisso com essa igreja, irmão. Deus tem compromisso com essa igreja, filho. Para quem não acredita, irmão, Deus tem compromisso com esse ministério. E a obra de Deus nesse ministério é muito grande, irmão. Eu tenho um recado para mandar para o diabo: ninguém segura mais Rainha de Davi, ninguém para mais Rainha de Davi, porque a igreja Rainha de Davi é uma igreja que está no coração de Deus, irmão. Agora eu quero encerrar uma coisa para você, filho. Pastor, eu quero fazer uma coisa para Deus. O que é que eu faço? Tu me pergunte, faça. A obra é grande. A obra é grande, os segredos aqui são poucos. Faça. Não espere, irmão, você ser convidado. O Senhor já te convidou faz tempo. Se você vê que você está travado em alguma coisa, passa por cima dessa coisa aí, irmão, e volta a ser o que você era. Se você entende que você está preso em algum pensamento negativo, bota para fora esse pensamento negativo.
Se você entende que tem algo que te prende para não fazer a obra, quebra essas correntes, irmãos. Quebra essa maldição. Para que você possa ser um instrumento na casa de Deus, querido. Irmãos, Deus, Ele insiste. Aqui tem pregação de cura, pregação de libertação, pregação de vitória, pregação de Espírito Santo, pregação de compromisso, pregação de união, ministração de todo jeito. Mas Deus, no meio de todas as pregações, Ele termina chegando a um assunto, te convidando para ser útil à sua obra, te convidando para ser útil à igreja. Ou você não acredita que essa igreja é de Deus, irmãos? Essa igreja é de Deus, irmãos. Essa obra é de Deus. Essa obra é tudo de Deus. Que terça-feira eu vou receber a chave do prédio da Manel Sátio. Essa obra é tudo de Deus. Que vocês vão ver menos o pastor Lucio aqui na igreja com a sua esposa e a sua filha. Porque nós vamos cooperar lá no bairro, lá na Manel Sátio. Vocês também vão me ver de vez em quando aqui. Essa obra é tão de Deus, irmão. Eu vou onde Deus me mandar. Essa obra é tão de Deus, irmão, que brevemente nós vamos ouvir a mãe e o pai do time falar em línguas estranhas dentro da igreja lá na Jardim Guanabara. Essa obra é tão de Deus, irmão. Essa obra é tão de Deus que eu vou abrir uma igreja lá em Sorocaba, em São Paulo. Essa obra é tão de Deus, irmão, que um dia Deus vai me fazer pisar na televisão, no canal 5, através do irmão Cláudio que está aqui. Essa obra é tão de Deus, irmão, que nós vamos ter programa de rádio. Não tem quem segure essa obra. Deus me deu, irmão, a valentia que deu a Moisés. Deus deu a esses homens aqui a mesma ousadia que deu a Josué. Deus deu a vocês a mesma intrepidez que Ele deu aos 3 valentes de Davi. Capacitou, igreja! Deus já te capacitou, irmão! Você pode ser comigo, ninguém me segura mais, diga! Ninguém me segura mais! No nome de Jesus, para aplaudir o nome do Senhor! Para aplaudir o nome do Senhor dos exércitos! E os veteranos que estão aqui, irmãos? São testemunhas e provas do crescimento da obra de Deus. E você vai ouvir muito falar aqui em igrejas que está sendo aberta e inaugurada, viu? Agora eu quero encerrar dizendo uma palavra. Infelizmente, ninguém é insubstituível. Infelizmente, ninguém é substituível. Eu tenho um recado para quem não quer. Eu acredito que eu não tenho essa pessoa aqui dentro da igreja. Está gravando aqui, né? Como a gente está aqui, vai para 10 milhões de pessoas. Você que está me assistindo aí nesse programa, eu quero te dizer: sai dessa cadeira, te levanta dessa rede, porque Deus está te inquietando a te levar às nações. Você que disse que nasceu para ser fracassado, para ser perdedor, o diabo é mentiroso, ele colocou isso no teu coração. E a partir de agora o Senhor está tirando. Na palavra de ministro, eu te levanto com um desafio. Você que está aí sentado no teu sofá, você que está aí deitado na tua rede, na tua cadeira, o Senhor está te sacolejando agora. O Senhor está te dizendo: tu és o meu escolhido. Tu és aqui o escolhido no habitante da terra, e Ele vai te usar. Substituída. Infelizmente eu não sei se eu tenho, mas eu vou dar um recado para a igreja. Aquele que não quiser nada com Deus, Deus vai levantar outros no teu lugar. Aqueles que não quiserem obedecer ao gordinho aqui, a liderança desse ministério, Deus vai levantar outros no teu lugar. E se você não quer amargar esse sabor ruim do cão, então se dispõe para servir a Deus. Então se dispõe para servir a Deus. Diga nessa noite: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu pensei diversas vezes errado, mas hoje eu caio, Senhor, nos teus pés, consciente de que eu estava errado, e eu quero fazer a tua obra. Eu quero satisfazer a tua vontade. Eu quero satisfazer a tua vontade.
irmãos? O pastor Tito está passando um recado para mim aqui. Tem uma igreja aqui do Icaraí. Mas é. Estaleira onde é? Pronto. É uma igreja que quer se filiar a nós, irmãos. Tem que segure mais nós. Tem que embarrar a gente mais do que irmão, nós temos ofertas. As ofertas que você foi feito nesse lugar, irmão, diga se valeu a pena. Diz o que você entrega e devolve para Deus ressaltar, diga valeu a pena. Nós vamos fazer muito mais. E não somos uma igreja rica financeira, não. Tem igrejas que sabem quarto, sabem tudo, nós somos uma igreja não pobre. Pobre é o que? Somos uma igreja humilde. Mas nós já somos uma igreja abençoada. E nós temos o que muitas não têm. Nós somos uma igreja rica do Espírito de Deus. Uma igreja rica da glória de Deus. O Senhor está mexendo aí, balançando a tua cadeira. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé. O Senhor está sacolejando a tua cadeira. E quando você está parado, tem o teu vizinho morrendo, irmão. E quando você não faz nada, está o teu vizinho tomando veneno. E quando você não toma atitude, tem alguém do outro lado da esquina se matando, sendo levado para os prostíbulos, sendo levado para o mundo cão. E a igreja, de mãos, braços cruzados. A partir de hoje, irmão, muda, irmão. Muda toda a filosofia. Os filósofos dizem que a verdadeira sabedoria é a filosofia. A verdadeira sabedoria é a palavra de Deus, irmão. Glória a Deus. A verdadeira sabedoria é a palavra de Deus, filho. Que pega lá o irmão que começa a mãe de servente, nem falar direito, sabe? Aí ele começa a receber uma unção chamada unção do Espírito Santo. Aí ele começa a ter atrevimento espiritual de subir no altar e ser usado como profeta e dar o recado de Deus. Sabedoria essa que Deus pega lá, irmãzinha, que lava a roupa, vive de lavar a roupa para ajudar o marido. Aí chega na igreja, aí ela chega na igreja, aí Deus usa ela, Deus começa a pegar ela e ela passa a ser usada no ministério que muitos queriam ter. Essa é a sabedoria bíblica que Deus ele pega aquele que era tímido e dá a ele vontade e força e muda todo o pensamento, todo o propósito. Agora ele perder a timidez, porque não tem que me segure, porque não tem que me trave mais, porque não tem mais quem me impeça. Presbítero ainda membro da igreja, muito tímido, toda vez que ia falar no microfone, ele se enganchava, pegava os ombros dele, sacolejava ele e fazia assim: que solta, homem! Gaguejava, enganchava, estava bonito, tão grande o irmão Aron, mas ele insistia. Aí Deus pega esse homem tímido e começa a capacitá-lo. Diácono, presbítero. Às vezes eu digo assim: irmão, você está falando demais. Pastor, o senhor falou comigo que eu não falava nada. O senhor não dizia para mim falar, agora não tem que me segure. É assim que a palavra de Deus faz, irmão. Ela transforma vidas, ela restaura vidas. E Deus fala assim: que Ele pega os pequenos, exalta os pequenos para confundir os grandes, para humilhar os grandes. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Aonde é que está os adoradores? Aonde é que está os adoradores? Yeah.
vida. Caia por terra toda obra do diabo. Caia por terra toda isso, todo desânimo. Caia por terra toda murmuração. Dá lugar, bebê, dá lugar, bebê. Dá lugar, pastor Lourdes. Dá lugar, Thaís, dá lugar. Adora, 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 adora. Não tem que segure mais essa igreja. Porque a igreja do homem é da igreja de Deus. Não tem mais que segurar essa igreja de pecados. Porque essa igreja está segundo o coração de Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor e triunfante, pecador de pecadores, santo e perfeito, forte e amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, onipotente, vem, Alfa e Ômega, Senhor até o fim, santo, santo, santo é o teu nome. Maravilhoso, bem forte. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor e triunfante, pecadores, onipotente, onipresente, onipotente, vem, Alfa e Ômega, Senhor até o fim, santo, santo é o teu Está agindo na nossa vida, mas também na sua vida. Ah, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor venha cada vez mais, irmãos, abrindo teu coração para fazer a vontade do Senhor nesta hora, nesse ministério. E cada dia, irmãos, na presença do Senhor cresce. Mas é porque tem força. E cada vez mais seja mais unido na presença do Senhor. Baixinho. O pastor Tito, o Ciro vai segurar o microfone. Eu vou pedir 2 rapazes que estão pela igreja para vir levantar meus braços. A hora que meus braços for levantados, Deus vai derramar poder na igreja. E o louvor entra maravilhoso, viu? O louvor entra maravilhoso. Eu vou levantar meus braços da forma como Moisés fez. Creio que Deus vai derramar poder e unção nessa igreja dobrada. A unção que Deus vai derramar dobrada é para poder revestir ele de poder e autoridade. Receba a unção!
como esse, a Aleluia, gente Santo Deus. fisicamente se desgasta. Porque a gente se esvazia total para se encher de Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos, antes da gente encerrar a reunião, eu quero ensinar os irmãos a consultar a página da nossa igreja na internet. Meu Deus. Legal, Filho de Deus. Irmãos, copia aí, você lá no computador, você vai acessar o que ele vai dizer. Aí tem o estudo da nossa igreja, viu? Copia aí, por favor. O site é www.tvwebtudodebom.com. E já tem algumas coisas já na fanpage da igreja, né? Lá no Facebook, alguns vídeos, algumas coisas já que a gente já gravou, já. Pode acompanhar lá. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Qual o endereço lá, filho? www.tvtudodebom.com. 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 Você vai ter os vídeos da nossa igreja lá. Que por sinal ontem eu gravei um vídeo lá com a minha esposa, viu? Já rodando aí, viu? No meio do mundo aí, viu? Já tá no Facebook. Veja lá, seu pastor e sua pastora, vou dando um recado para todo mundo, viu? Eu quero marcar com ele para me levar um líder, né? Um líder de jovens, tem que levar os irmãos. Os irmãos mesmo que quiser ir para falar, pode ir, mano, viu? Vamos marcar direitinho para fazer, para levar alguns irmãos para gravar, falando da nossa igreja. Bom, quarta-feira, culto de ensino bíblico. Tem lá doente, pega essa chave lá e sei que ela esteja lá, coloca lá, não depende da tua fé. Eu boto até debaixo do que o camarada está morrendo, se eu tiver para habitar. É a fé. Se você tiver alguém doente, pega a chave na mão dele, bota no peito dele, lá, ora com ele, dá a chave a ele, pega outra chave aqui, porque nós vamos entregar algumas chaves na sexta-feira, viu? Agora essa campanha para os irmãos não está quebrando, é uma campanha que não pode ser quebrada. E toda sexta-feira os irmãos vão deverão estar aqui. Você quer falar? Glória a Deus. Ó, o Mateus está falando que até o dia 15 de abril o site da igreja vai estar no ar, viu, irmãos? Tá bom? Eu quero ver uma forma de eu botar a internet aqui na igreja, é para facilitar mais, né? Botar a internet aqui, vamos ver se ele... Sábado, oração, irmão. Quem não veio ontem, perdeu. Deus usou muito aqui o diabo no caso. Meu Deus. Irmão, foi poder, viu, irmãos? Quem vai estar liderando a oração de sábado é a irmã Irene. Ela conta com o apoio de toda a igreja, viu, irmãos? Domingo, consagração de jovem, e à noite o grande culto de celebração. Logo mais vou estar avisando aqui. Irmãos, até o dia 28 prestar conta do sorteio. Olha, irmão, dia 30 eu vou sortear a bicicleta. Eu não gostaria. Olha, escuta bem, deixa eu falar assim, bem bom. Porque depois de um culto desse, a gente se estressar ou falar coisas que não é de Deus. Deixa eu falar bem bom para vocês, para mim não me estressar, ficar bem com vocês. Filhos, queridos, até o dia 28 vocês devem acertar o sorteio, porque dia 30 eu vou fazer o sorteio, irmãos. E até agora só arrecadamos quanto? 4 pessoas. Só 4 pessoas, irmão. Irmão, se a gente arrecadar todo o dinheiro de tudo que foi entregue aí, dá em torno de R$ 1.500. Irmão, quem está dificultando todas as coisas aos irmãos. Nós estamos querendo trabalhar, nós estamos querendo ajudar, mas os irmãos estão impedidos. Filho, olha, a pregação hoje falou muito sobre isso aí, velho. Aos irmãos que tem para prestar conta hoje, procure a Rosa, preste conta hoje, entendeu? Em nome de Jesus. E porque para não deixar para a última hora. E você que não vai prestar conta, não vai prestar conta não hoje, você tem os cultos da semana para prestar conta, tá bom, filho? Então toda a igreja pegou, todo mundo pegou, viu, irmãos? Tá bom? Ou também o dinheiro do CD da cantora. Qual é o nome dela, irmão? Leda Barbosa. Era para mim ter que entregar o dinheiro, é hoje, né? É hoje. Então, irmãos, foi eu que você teve que recebeu quantos? Falta só um. Então só um, então está resolvido. Já entregou dinheiro a ela, já? Os irmãos que faltam prestar conta, preste conta. Ô Gabriel,
Entrega o dinheiro a mim, não. Hoje que tem, viu? Tá bom? Vai ficar 2 aí, se não tiver, eu não vou pegar para frente para entrega. Mais alguma coisa? Não, né? Bom, irmãos, olha, veja bem. Tá? Lá fora tem um cachorro quente, tem a merenda também, meu pai. Hoje é os senhores que estão lá fora. Quanto é a merenda, meu pai? R$2. Olha, irmão, tudo que você possa imaginar. Pode comer à vontade, quem fez foi o irmão Carlos. Fique de pé, vamos encerrar. Agradeço a Deus aqui pelo culto de hoje. É mais uma vez uma honra ter esse jovem senhor aqui conosco, ele é a esposa, o nome dela? Irmã Érica. Irmã Érica, bom te ver você aqui, viu? Bom, Deus abençoe vocês mais e mais. O irmão, ele é diácono. Obrigado. Então nós vamos orar junto com o irmão, agradecendo por tudo que Deus fez aqui hoje. Saudando a igreja com a paz do Senhor, né? Oramos. Senhor nosso Deus e querida do Pai, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso culto de hoje. Pai, que Tu vem nos dar, Senhor, uma bênção sobre medida, Pai. Que a Tua palavra diz, Senhor, clamais a mim que eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que Tu não sabes. Então, Pai, aqui nós cremos, Senhor, em uma só concordância, Pai, nessa igreja que opera o Teu milagre. Pai, que Tu venha nos dar, Senhor, uma ótima semana, uma semana maravilhosa, uma semana, Senhor, de cada livramento que Tu nos dá, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos usar um bom senso aqui. Sabe o casamento do irmão Heron? Glória a Deus. Aí vamos fazer uma oração? Porque vocês têm que me arrumadinho, né? Fazer cadeira, as mulheres tudo se arrumar, né? Meu Deus. Então vamos fazer o seguinte, o bom senso. A gente já disse, tá para outra oração, a irmã Irene está na liderança. Viu, irmã Irene? Tá bom? A gente adia para o outro carro do casamento. Eu sei que a senhora vai no salão de beleza, né? Ai, irmão, eu quero ser irmão bem xerido, bem bonito lá na igreja, meu irmão, viu? Viu? Tirar aquele sapato velho, baú. Quero vocês bem bonitos, tá? Tá bom? Eu acho que é 19 horas, tá bom, né? Chegando lá, né? Ah, lembrando que, cadê o saco? Cadê o negócio? Irmão, por favor, não sabe se botar o teu nome não, irmão, pra dar um presente pro irmão não, viu? Aqui, ó. Ele não trouxe, não foi eu que trouxe, não. Ele tem vergonha. Ó. Chá da casa nova. Então, irmão, procura o irmão Heron. Bota o teu nome. Tá quase cheio, viu? Tá só você. Bom, olha o momento, sabe, eu estou fechando o negócio com cada Manuel Sátio. Talvez quinta e domingo já tem escudo lá, viu? Vamos, o conselho vai comigo terça-feira de noite, é feriado, né? E eu vou para banho de piscina e nós vamos para lá, viu? Vamos para banho de piscina para lá, mas tudo. Vamos lá. Levanta a mão. Senhor, obrigado, Deus. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a unção consoladora do Espírito Santo de Deus seja com todos nós hoje e sempre. Para aplaudir o nome do Senhor. Não sabe se falar com teu irmão. Quero agradecer ao irmão Cláudio que está filmando o nosso culto. Agradecer ao irmão Danilo. Obrigado, irmão Danilo. Quero agradecer aos irmãos que nos visitam. Obrigado a todos, irmão. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmã Etienne, abraça esse irmão que está visitando por mim aí.